Oi, gente! Quinta-feira, Semana da Psicologia, é o que a Rede Psi do Bem está comemorando. A Semana Lucia Alves Soares Leite, que é a nossa homenageada da semana. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, mestre em Ciência da Saúde, coordenadora da Rede Psi do Bem, uma rede que foi criada para juntos estarmos conversando sobre tudo o que acontece conosco durante a pandemia do Covid-19. Hoje, a professora doutora Cássia Tomás, que é psicóloga analítica comportamental, vem conversar conosco sobre a busca da saúde mental nas coisas simples do nosso dia a dia. Bom, a pandemia não passou, ainda estamos aí com a Delta, né, nos cercando, então todo cuidado é pouco. Vamos usar máscara, evitar aglomeração, higienizar as mãos e rezar para que isso tudo passe logo. Um beijo e fiquem com a doutora Cássia. Tchau, gente. Olá, eu sou a Cássia Tomás, sou terapeuta analítico comportamental, terapeuta clínica e doutora em psicologia experimental, análise do comportamento. E hoje eu tô aqui na Rede Psi do Bem para falar um pouquinho de uma forma da gente olhar um pouco para o que vem acontecendo com as pessoas nessa pandemia que já dura quase 1 ano e meio, né? A gente tende a olhar bastante, por razões óbvias, para as grandes perdas que a gente teve e tentar lidar com elas. Mas uma coisa que acabou acontecendo também nessa pandemia é que nós perdemos acesso a muitas fontes de recompensa, muitas fontes pequenas que às vezes a gente nem percebia que existiam. E essa perda, de uma forma crônica, ao longo do tempo, vai causando na gente um desânimo, vai causando na gente uma falta de energia. Então, hoje o que eu gostaria de falar para vocês é para a gente parar para pensar um pouquinho como é que a gente pode olhar para a nossa vida cotidiana, olhar para a nossa rotina e inserir nessa vida cotidiana algumas pequenas graças, pequenas alegrias que a gente foi perdendo ao longo dessa pandemia. A hora que a gente ficou confinado em casa, a gente perdeu o contato com as pessoas que a gente encontrava na rua, que a gente encontrava no café, que a gente encontrava num corredor de trabalho, que a gente encontrava na hora que ia na padaria, um sorriso, um bom dia. A gente perdeu estimulação visual, então a gente não via mais o céu azul sem ser da nossa janela, a gente não via mais as flores, a gente não via mais as árvores, que até na cidade de São Paulo tem, e elas são bem bonitas, só para dar alguns exemplos de coisas pequenas, né? A gente não dava mais uma caminhada no quarteirão para ir até a farmácia da esquina, a gente não encontrava mais as pessoas que a gente amava sem ser pelo vídeo, e isso tudo ao longo do tempo foi tirando da gente o tempero da vida, né? A gente, quando cozinha, tem aquelas coisinhas que a gente coloca de pouquinho e que dão o tempero, e essas pequenas coisas são o que dão o tempero para nossa vida, né? E a gente acabou perdendo sem nem perceber, ou a gente até percebia, mas eventualmente não sabia como isso pesava, como isso era importante, né? Eu costumo falar de uma metáfora que eu aprendi na época da faculdade, 26 anos atrás, que o equilíbrio emocional, ele é como se fosse um tanque cheio de água, e esse tanque, ele tem um ralo pelo qual sai água, pelo qual escoa a água o tempo inteiro. E essa água, ela tem que se manter em um nível que é o nível do equilíbrio emocional, né? Esse tanque, ele pode ser alimentado por várias torneiras. E quanto mais torneiras de água a gente tiver, mais fácil manter o equilíbrio emocional, né? A gente tem
teoricamente, grandes torneiras, né? Que são as torneiras do trabalho, que são as torneiras da família, que são as torneiras da saúde, né? E essas torneiras, para alguns mais, para alguns menos, são responsáveis por alimentar boa parte desse tanque. Mas a gente tem pequenas torneiras, várias, que a gente nem percebe que estão saindo um fiozinho de água. Mas imagina um monte dessas torneiras funcionando ao mesmo tempo, né? E de repente, com essa pandemia, mesmo com as coisas voltando devagar, elas ainda não voltaram 100% para boa parte das pessoas, né? Ainda bem, porque a pandemia ainda está aí, né? Os riscos estão aí. E aí, essas torneiras todas, elas foram desligadas, né? A gente não tinha mais forças, a gente não tinha mais energia, a gente estava sobrecarregado com as demandas do isolamento social e do trabalho, que aumentou para muita gente, ou que muita gente perdeu, e isso também causou bastante sofrimento e falta de energia e preocupação. E aí a gente acabou abrindo mão dessas torneiras. E de repente, com o passar do tempo, o nosso equilíbrio emocional, né, a nossa força e energia de vida foi diminuindo, e muitas vezes a gente não entendeu por quê, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não perdi ninguém na pandemia, ainda bem, eu tenho um emprego, eu tenho uma família saudável, por que é então que eu tô tão desanimado? Por que é que houve esse boom de casos de pessoas que passaram a procurar ajuda psiquiátrica e psicológica por conta de quadros de depressão e de ansiedade, né? Muito mais coisas foram acontecendo na nossa vida do que aquelas clássicas, óbvias e que são muito difíceis mesmo, né? E aí fica parecendo que quem não passou por nada disso, né? Então, já que eu tinha um emprego e continuo tendo, já que eu tinha saúde e continuo tendo, então eu não entendo direito porque é que eu tô mal se tem tanta gente pior, né? E verdade, tem sempre gente pior, mas isso não tira as razões das pessoas ficarem piores também, né? Então, um convite que eu faço, né, um apelo que eu faço para que a gente cuide da nossa saúde é identificar na nossa vida o que são essas torneirinhas na vida de cada um de nós, né? E tentar abri-las por mais esforço que isso traga, para que a gente evite um adoecimento geral, né? Para que a gente evite uma perda de energia vital para a nossa vida e para que a gente minimize os efeitos dessa pandemia que ainda estão aí e que vão demorar para passar. Tanta pandemia, a gente espera que não demore tanto, mas os efeitos a gente imagina ainda que vai demorar um pouquinho. Bom, é isso. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a Rede Psi do Bem. Até!